Geografia Bíblica, capítulo 13. Geografia Econômica de Israel. Em Midian, do meio da sarça ardente, o Todo-Poderoso disse a Moisés que Canaã era uma terra boa e espaçosa, terra que mana leite e mel. Essa expressão ocorre 19 vezes no Antigo Testamento. Êxodo 3:8, 17, Levítico 20:24, Números 3:27, Deuteronômio 6:3, Josué 5:6, Jeremias 32:22, Ezequiel 20:6, etc. Em Deuteronômio 32:13-14, Deus descreve a fertilidade da terra de Canaã e sua exuberância com as belíssimas e oportunas figuras: comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas, leite de ovelhas, gordura dos carneiros, escolhido trigo e sangue de uvas. Os 12 espias enviados por Moisés foram ver a terra prometida e, ao voltar, relataram: fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Números 3:27. Eles depuseram aos pés de Moisés e diante da congregação o enorme cacho de uvas que trouxeram do vale de Escol, juntamente com romãs e figos. Números 3:23. Canaã era realmente uma terra maravilhosa e farta, com chuvas do céu e com colheitas abundantes. A erva verde e o gado, aos milhares, tanto grande quanto miúdo, passeam tranquilos nos vales e nos montes. Daremos a seguir as linhas gerais, algo de mais importante sobre a fauna, a flora e a mineração da Palestina. A fauna. A Bíblia menciona animais em todos os seus livros, exceto Ruth. São cerca de 120 nomes de diferentes animais, sem incluir alguns nomes coletivos como bacar, gado maior, e soim, gado miúdo. A palavra leão, lebi, sarrol, lavis, ocorre dezenas de vezes. Parece que seu habitat era a floresta do Jordão. Jeremias 49:19. Esse animal existia em Israel ao tempo de Sansão, Juízes 14:5-6, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Primeira Reis 13:24. Ela também registra o gafanhoto Cefone, Gobai, Oquel e outras múltiplas espécies, quase todas usadas na mesa dos moradores do deserto, como no caso de João Batista, Mateus 3:4. Levítico 11 e Deuteronômio 14 fornecem uma lista de 50 animais puros e imundos que podiam ser comidos e não. Outras referências bíblicas guardam nomes de animais como, por exemplo, Salmo 104, Provérbios 30, Jó 39 e 41, Isaías 11. Traduzir o nome de animais, aves e insetos do hebraico para o nosso vernáculo não é tarefa fácil. Desde a Idade Média, renomados estudiosos e sábios rabinos trabalharam incansavelmente nessa direção. Alguns problemas foram resolvidos satisfatoriamente, outros permanecem na confusão e dúvida.
A fauna palestinense foi exterminada por frequentes incêndios provocados por exércitos que conquistavam Israel e pela simples derrubada selvagem das reservas naturais. Com o desaparecimento da flora, desapareceu a fauna. Na região do Negueb e En-Gedi existem gazelas protegidas por leis especiais. Das dezenas de espécies de aves de rapina, resta somente a águia. Com a drenagem do Vale de Ula, grande parte das aves aquáticas e outros animais como, por exemplo, Levítico 11 e Deuteronômio 14 fornecem uma lista de 50 animais puros e imundos que podiam ser comidos. Não. Outras referências bíblicas guardam nomes de animais. Peraí que houve um erro aqui. Da onde parou. Traduzir o nome de animais, aves e insetos do hebraico para o nosso vernáculo não é tarefa fácil. Desde a Idade Média, romanos, estudiosos e sábios rabinos trabalharam incansavelmente nessa direção. Alguns problemas foram resolvidos satisfatoriamente, outros permanecem na confusão e dúvida. A fauna palestinense foi exterminada por frequentes incêndios provocados pelos exércitos que conquistaram Israel e pela simples derrubada selvagem das reservas naturais. Com o desaparecimento da flora, desapareceu a fauna. Na região do Negueb e em Gedi existem gazelas protegidas por leis especiais. Das dezenas de espécies de aves de rapina, resta somente a águia. Com a drenagem do Vale de Ula, grande parte das aves aquáticas e outros animais desapareceram. Avestruzes se extinguiram, crocodilos também, panteras, hienas, lobos e serpentes foram reduzidos a pouco mais de 5%. Os búfalos, número insignificante, são protegidos por leis severas. De igual modo, o são a cabra selvagem e o coelho. A Bíblia ensina a amar os animais e a protegê-los. Êxodo 22:30. Deuteronômio 5:14, Deuteronômio 32:10 e Oséias 11:10. Duas profetisas do Antigo Testamento têm nome de animais: Débora, que significa abelha, e Ouda, que significa doninha. Na bênção de Jacó e Moisés, Judá é leão, Benjamim o lobo e Dan a serpente. A Enciclopédia de la Bíblia cataloga 50 espécies de mamíferos mencionados na Bíblia, 42 invertebrados, 46 aves e 19 entre répteis, peixes e anfíbios. Os nomes destes catálogos aparecem em hebraico, grego, latim, castelhano e cada um com a referência bíblica. Bois e vacas. As tribos de Dan, Ruben e Manassés pediram a Moisés para ficar na Transjordânia. Quer dizer, as tribos de Dan, Ruben e Manassés pediram a Moisés para ficar na Transjordânia porque tinham gado em grande número e porque as terras do oriente do Jordão eram férteis e próprias para a criação de gado. Amós chama os habitantes da região de vacas de Bazã, pois eram gordos, bêbados e ociosos. Amós 4.1. O boi era um animal doméstico de grande utilidade. Fornecia carne para alimento, leite para beber, para coalhada, queijo e manteiga. Da pele faziam-se calçados, puxavam arados e carros e eram preferidos dos sacrifícios da lei. Na dedicação do suntuoso templo de Jerusalém, Salomão ofereceu a Deus 22.000 bois. 1 Reis 8:53. Número 2. Jumentos, mulas e cavalos. O cavalo era símbolo de guerra
e era usado nas batalhas, tanto para a montaria como para os carros. Gênesis 12:16 informa que Abraão possuía grande número de jumentos e jumentas. Jó 42:12 diz que o grande patriarca veio a possuir 1000 jumentos. A mula para uma terra montanhosa como Israel era melhor. Apresentava maior rendimento. O jumento era usado para montaria, para carga e para arar e semear a terra. Isaías 30:24 e 32:20. Caprinos, ovelhas, cabras e cordeiros eram criados em grande quantidade. Ovelhas e cordeiros destinavam-se aos sacrifícios. Salomão ofereceu, na dedicação do templo, 120.000 ovelhas. 1 Reis 8:63. Do leite da cabra fazia-se excelente queijo. A carne do caprino era grande alimento e muito comum. Camelo, hebraico gamal. Existem duas espécies de gamal: dromedários e bactrinos. Originário do nordeste de Irã, é forte e resistente ao deserto. Tem dentro de si reservatório para suprimento de água para muitos dias. Usado em todo o Oriente Médio e citado no ambiente patriarcal. Gênesis 12:15. Cão. Vocábulo hebraico keleb e o grego kion se referem a cães selvagens. Além de cão, a palavra de maior ocorrência, a Bíblia também usa o termo cachorro e cachorrinho. Em Mateus 15:26-27, no diálogo de Jesus com a Sírio-Fenícia, parece tratar-se de um cãozinho de estimação. Coelho. A palavra coelho não aparece em algumas versões da Bíblia. Em seu lugar aparece lebre. Levítico 11:6, Deuteronômio 14:7. Em Provérbios 30:26, alguns tradutores, em vez de coelho, preferem arganaz, animalzinho semelhante ao coelho que habita a Arábia, o Egito e a Palestina. Aves aparecem na Bíblia. Galinha, Mateus 23:7. Pombas usadas no sacrifício dos pobres, Levítico 5:7. Lucas 2:24. E pássaros, principalmente o pardal, Mateus 10:29-31 e Lucas 12:6 e 7. Serpentes, de muitas espécies como áspide, basilisco, víbora. Répteis, camaleão, lagarto e lagartixa. Peixes, há mais de 23 espécies, formam grandes cardumes no Mar da Galileia e no Rio Jordão. Hoje no Lago de Genezaré é comum o chamado peixe de São Pedro. Jesus chamou para o seu apostolado quatro pescadores, Mateus 4:18-22. Na costa palestínica do Mediterrâneo há muito peixe. Em Jerusalém havia a porta do peixe, 2 Crônicas 33:14. Aracnídeos, aranhas e escorpiões. No sul do Mar Morto há um lugar conhecido como Subida de Acrabim, ou seja, escorpião, pela quantidade dessa espécie de aracnídeo. Números 34:4 e Josué 15:3. Insetos, formigas, Provérbios 6:6 e 30:25. Bichos de seda, moscas, mosquitos, abelhas, domésticas e selvagens. E gafanhotos, Provérbios 30:27, Joel 2:11 e Malaquias 3:4. Flora. A flora bíblica é riquíssima. Mais de 100 vegetais são mencionados somente na terra palestínica. Fora da Bíblia, em Israel, há mais de 1.300 espécies.
Salomão estudou as plantas, 1 Reis 4:33. Vejamos as famílias mais importantes e mais mencionadas na palavra de Deus. Cereais leguminosos. Trigo, hebraico Itá, Cali, Carmel, muitíssimo usado em Israel. Tanto o triticum como o triticum aegilopoides. É diferente do joio, um trigo falso. Era a base da alimentação do povo da Palestina. Juízes 6:11 e etc. Era muito cultivado e muito abundante nessa região, sendo plantado no inverno e colhido no verão, e usado nas ofertas de alimentos conforme prescrevia a lei de Moisés. Espelta, cusmente, crité, triticum e dicocu. Trigo de grão, avermelhado. Êxodo 9:22, Isaías 28:25 e Ezequiel 4:9. Cevada, da família Graminae, gênero Ordeum, era o alimento básico da Palestina, principalmente dos pobres. Deuteronômio 8:8, Ruth 2:17, Ezequiel 4:9 e João 6:9. Usada também para alimentar os animais. 1 Reis 4:28. Bolos de cevada eram apresentados no templo como oferta de ciúmes. Números 5:15. Milho hebraico Dohan, grego, quercru, latim, milium. O vocábulo milho não aparece nas versões de alto nível da Bíblia, ainda que hoje em Israel seja abundante. Às vezes a palavra lentilha é traduzida por milho, como em Ezequiel 4:9. Favas, vicia faba. Em termos de crise, comia-se as favas trituradas com outros alimentos. Dela fazia-se pão. 2 Samuel 17:28, Ezequiel 4:9. Lentilhas, hebraico Adashim. Pequena planta bem parecida com a ervilha. Lens esculenta, também chamada de ervum lens. Abundante e muito usada no Oriente Médio. O cozinhado vermelho que Jacó preparou e que atraiu Esaú era feito de lentilhas. Veja Gênesis 25:9-34 e 2 Samuel 17:28, Ezequiel 4:9. Alfarroba, hebraico arrubal, grego keration, latim silíquia. Produzida por uma árvore, é uma vagem com grãos grandes e agradável ao paladar, comida pelos pobres, como no caso do filho pródigo, Lucas 15:16, mas de modo geral pelos animais. Hortaliças. 5 hortaliças são mencionadas em Números 11:5. Pepinos, melões, cebola, alho e alho silvestre, também chamado de alho poró. Há traduções bíblicas em que lugar de melões trazem melancia, como a Nova Versão Internacional, completamente desconhecida na Bíblia. As mencionadas hortaliças e Números 11:5 são egípcias e lembradas por Israel no deserto. Os mesmos produtos, entretanto, são cultivados na Palestina e em todo o Oriente Médio. Árvores frutíferas. A Bíblia registra um grande número de árvores frutíferas nativas ou cultivadas na Palestina. As principais são: primeiro, figueira, hebraico te'ena, não é te'ena, te'ena. Figo ou figueira, grego sicó, figo, e suquê, figueira. Nativa e cultivada principalmente na Síria e na Palestina. O ficus carica pode desenvolver-se até tornar-se uma árvore de 12 centímetros de altura. Cresce até em solo pedregoso. Seu fruto aparece frequentemente antes das folhas. Muito antigo em Canaã. Números 3:23, Juízes 9:10, Jeremias 5:17, Mateus 21:18. Apreciadíssimo por todos, tanto frescos como em forma de pastas.
1 Samuel 25:18. Sicômoro, ficus sicômoros, espécie de figo selvagem, abundante no vale do Jordão e nos lugares desertos. É uma árvore de bom tamanho, suficiente para suportar um homem como Zaqueu, Lucas 19:4. Seus frutos são abundantes e apreciados. Romeira, hebraico rimon, pequena árvore da família Punica grammatum que cresce silvestre no Oriente Médio, principalmente na Palestina, onde existem 3 cidades com o nome desse fruto: Rimon, Josué 15:32, Gat-Rimon, Josué 19:45 e em Rimon, Neemias 11:29. A Roma é cultivada no mundo todo. 4. Videira, Vitis vinifera, vide comum. Existe desde os tempos antediluvianos. Noé, ao sair da arca, plantou uma vinha, Gênesis 9:20. Na Bíblia é encontrada como vide, videira, vinha, vinhal, vinhedo e vinheiro. Planta esguia, que tanto se arrasta pelo chão, como sobe em caramanchões. Seu fruto doce e saboroso serve também para fabricar o vinho. Planta da Palestina, do Oriente, do mundo todo. 5. Palmeira, hebraico tamar. É a colheita Phoenix dactilifera, uma árvore alta e esguia. Seus ramos têm um tufo de folhas que medem de 2 a 3 metros de comprimento. Conhecem-se mais de 300 espécies de palmeiras, desde a imperial, com 20 e 30 metros e até mais de altura, até a tamareira com 2 metros ou pouco mais de altura. Algumas produzem água nos seus frutos, outras frutos doces, como é o caso das tâmaras. Jericó é chamada Cidade das Palmeiras, Deuteronômio 34:3. Na Bíblia o vocábulo ocorre 31 vezes. Há também nomes de lugares relacionados com palmeiras, como por exemplo Tamar, Ezequiel 47:19 e 48:28. E Azazon Tamar, Gênesis 14:7. A espécie mais cultivada de kibbutzim de Israel de hoje é a tamareira, cujo fruto é exportado para muitos países. Amendoeiras, hebraico shaked. Da mesma espécie de pêssego, Amygdalus comunes, floresce a partir de janeiro em Israel. Produz uma castanha numa cápsula resistente de excelente sabor e com muito óleo. Neemias 17:8, Eclesiastes 12:5 e Jeremias 1:11. Número 7, macieira, hebraico tapuá. É o Pyrus malus, referido em Cantares 2:3, 7:8 e Provérbios 25:11. Oliveira, hebraico ek-shamen, de Isaías 41:19, pertence à família Elaergus, angustifolia. A oliveira mais conhecida é a que o hebraico chama de zaite e o grego de elaia. A espécie botânica chamada de Olea euapaea. Olea eupaia. Apesar do nome, é frequente no Oriente. Há milhões de oliveiras na atual Israel e até um monte com esse nome. Seu fruto é apreciado. O azeite era usado na mesa, nas orações, nos sacrifícios, na medicina e para a iluminação. Amoreiras, Moros nigra. Trata-se de árvore pequena, vigorosa, cujo fruto vermelho sangue é comestível e apreciado. 1 Crônicas 14:14 e Lucas 17:6. Nogueira. Há diversas palavras em hebraico que podem ser traduzidas por nós. Botanim.
Nozes de pistache, Gênesis 43:11. Egóis, mandrágoras, Cantares 7:13. E o glans regia, que é a noz comida no Natal. Cantares 6:11. Condimentos, incenso e bálsamo. São inúmeras as palavras que aparecem na Bíblia para designar condimentos, incensos e bálsamos. Número 1, endro, provavelmente o Enetum graveolens, erva que vicejava o ano todo, usada para aromatizar pepinos em conserva. Produz um óleo volátil empregado em medicina, Mateus 23:23. Coentro, nativa na Palestina e Síria, sua semente é usada para tempero em culinária e fins medicinais. Êxodos 16:31, Números 11:7. Cominho, semente largamente empregada na cozinha para temperar, Isaías 28:25-27, Mateus 23:23. Nigela, hebraico kizar. A maior das versões traduz kizar por endro em Isaías 28:25, mas a Almeida, versão revisada, verte para nigela. Menta aparece em Mateus 23:23 como hortelã, provavelmente a espécie conhecida como de cavalo. É a menta longifolia, usada em condimentos e mais para fins terapêuticos. 6. Mostarda, latim sinapis, é referida nos evangelhos Mateus 13:31, Marcos 4:31, Lucas 13:19. Há duas espécies de mostarda, sinapis nigra e sinapis alba. A semente de ambas é quase microscópica. Dela se faz um óleo para tempero. O Novo Dicionário da Bíblia diz que o arbusto, tanto da nigra quanto da alva, não passa de 1,20 m de altura. A enciclopédia de la Bíblia diz que a nigra alcança até 4 metros de altura. 7. Açafrão, hebraico carcon, grego crocus, latim crocus. Nativa da Grécia e Ásia Menor. Os estilos da planta são ressecados e reunidos em pequenas bolas. Usado em medicina e principalmente para tingir. Cantares 4:14. Aloés, hebraico ahalim, ahalote, grego alon, latim aloé, ou aloe. Pertence à família Aquilaria agalocha, usada para a arte perfumista na composição do incenso, na medicina e para ungir cadáveres para a sepultura. Salmos 45:8, Provérbios 17:1 e Cantares 4:14, João 19:39. Número 9, incenso, hebraico leboná, grego líbanos, latim incenso, uma espécie de boswellia, originária da África, da Arábia tropical e da Índia. Produz uma resina perfumada. Seus ramos eram também utilizados como aroma. Os egípcios usavam o incenso no embalsamento de cadáveres. Êxodos 30:34. Número 10, mirra, grego esmurna, latim mirra. Tradução do hebraico lote e mor. Pode ser identificado com Comofora mirrara, originária da Arábia, Abissínia e Somália, usada como medicamento e ingredientes do óleo santo. Êxodos 30, 23 e 25. Não se deve confundir o cistus, nativo da Galaade, Gênesis 37:25, Cantares 5:13, Mateus 2:11 e Marcos 15:23, com o cistus creticus, que vem da África. Nardo, hebraico nered, grego nardus, latim nardus, da família Nardotachus iatamans, nativa no Himalaia, segrega uma substância de
Delicioso perfume usado em quase toda a Ásia. Cantares 1, 12, 14. E Marcos 14, 3 e João 12, 3. Plantas para fins industriais. Linho, hebraico pisté, é o lino usitatissimum. Produz uma fibra usada para vestimentas finas, roupas de cama, lenços, etc. Procede do Egito e depois se alastrou por toda a Ásia. Existem duas espécies de linho, uma usada para roupas e outra para a fabricação de óleo. Gênesis 37, 3. Registrada na Bíblia quase 100 vezes. Algodão, hebraico carpas, espécie de gênero Gossypium herbaceum. Semelhante ao algodão atual, aparece somente em Isaías 19:9. 3. Ébano. Diospyros ebenum. Procede do Ceilão. Usado na fabricação de móveis. Ezequiel 27:15. Árvores do bosque. Acácia, hebraico Asi Sitim. No Sinai, ainda hoje, existem 3 espécies de acácia. O Vale de Sitim, no Jordão, prova que ali houve no passado muitíssimo dessa madeira. Êxodos 25, 5-38, Deuteronômios 10, 3. Usada para a fabricação de móveis. Cedro. Hebraico eris, grego kedros, latim cedrus, cedrus libani. Em colossal quantidade no Líbano, onde era nativo, famosíssimo, exportado para o Egito, Assíria, Caldeia, Palestina, empregado na construção de casas. 2 Reis 14:9, Salmos 92:13. 3. Cipreste, hebraico te assur, da espécie Cypressus sempervirens, existente em todo o Mediterrâneo Oriental. É nativo de Galaade e também de Edom. Madeira mais ou menos resistente e empregado em construções. Isaías 41:19, Ezequiel 27:5. Isopo, hebraico Ezov. Maiorana siríaca. Cresce nas fendas das rochas, símbolo de humildade. De suas folhas extraía-se o óleo com o qual os filhos de Israel ungiam as ombreiras de suas portas. No Egito servia para purificar leprosos e casas contaminadas. Entrava na composição das cinzas da novilha vermelha das águas purificadoras. De Números 19:6, das folhas aproveitavam as fibras para fazer uma espécie de caniço. Foi com uma dessas que deram vinagre para Jesus beber. Joel 19:20, Hebreus 9:19. Os samaritanos usavam caniço de sopo para aspergir o sangue dos seus sacrifícios rituais. Êxodos 12:22, Levítico 14:4 e 1 Reis 4:33 e Salmo 51:7. 5. Murta, hebraico Hadas. Trata-se de Myrtus comunis, arbusto de folhas perenes, nativo da Palestina. É um símbolo de ação de graças. Nas Escrituras Sagradas, é uma das 4 árvores que os judeus usavam na festa dos tabernáculos. Neemias 8:15 e Zacarias 1, do 8 ao 11. Oliveira selvagem, hebraico Zait. A identificação mais provável é o com pinho alepo, madeira excelente para a construção de obras de carpintaria. Cresce no Líbano. Houve também nos arredores de Jerusalém e em Hebron, Neemias 8:15 e Isaías 41:19. Tamargueira, hebraico Ezel. Tamarix, a fila. Seu habitat é em lugares desertos e quentes, como as dunas de areia e margens de rios. É encontrada ainda hoje no Vale do Jordão. Seu fruto, apesar de ácido, é muito apreciado, principalmente em forma de xarope. Gênesis 21:33. Em 1 Samuel 22:6, a versão Almeida revista e atualizada verte Ezel para alvoredo, em vez de tamargueiro, como faz a Almeida século 21. Número 8. Terebino, hebraico Elá. Conhecida como pistácia
Palestina. Em Isaías 6,13 e Oséias 4,13, algumas versões traduzem Elá como tilha ou elmo. As versões mais atualizadas da Bíblia concordam que a árvore referida nesses textos é a Pistácia terebinthus, uma árvore frondosa com um máximo de 6 metros de altura, encontrada nas colinas cálidas da Palestina. Número 9, carvalho, hebraico Elá, Alon, Ela. No gênero Quercus, com 24 espécies diferentes. Algumas se mantêm verdes o ano todo, outras mudam. Madeira duríssima produz um ouriço ou bolota com sementes. Gênesis 12:6, Josué 19:33, Isaías 1:30 e Zacarias 11:2. Aparece na Bíblia cerca de 20 vezes. Salgueiros, hebraico Arabim. Salmos 37, Salmo 137:2, refere-se ao salgueiro babilônico como nas margens dos rios da Mesopotâmia. Levíticos 23:40, Jó 40:22, Isaías 15:7, Ezequiel 17:5. Plantas de adorno. Os nomes gerais dados às plantas ornamentais no hebraico são Sozanim e Abacelete. Termos traduzidos por lírios, rosas, anemonas, jacintos, tulipas, narcisos. A diferença entre lírio do campo e Lilium candidum ou Lilium candidum. A palavra árabe Suzan aplica-se a qualquer flor de coloração brilhante, vard. Outra palavra árabe aplicada à palavra a qualquer flor. Cantares 2, do 1 ao 3, e Mateus 6:28 e Lucas 12:27. Plantas aquáticas. Há duas menções na Bíblia. 1. Cana, hebraico cané. As 5 espécies encontradas na Palestina, junto aos rios, designa possivelmente conceito geral de plantas da família do cálamo. 2 Reis 18:21, Jó 40:21, Isaías 19:6. Juncos hebraico gome agmon. A primeira palavra designa o papiro comum nos então pântanos do Ulé, com que se fabricava o famoso papiro usado em lugar de papel no Egito. A segunda palavra descreve uma planta pantanosa com fibras fortes, usada na fabricação de cestos. Êxodo 2:3, Jó 8:11, Isaías 18:2 e 35:7. Ervas e cardos, sarça e espinhos, no hebraico atad, Juízes 9:14, Salmos 58:9. Urtigas, hebraico harou, cresce nos lugares ermos e nas margens dos caminhos, Sofonias 2:9. Cardos, o hebraico tem duas palavras para cardo: dadar, comida pelos beduínos como salada, veja Gênesis 3:18, Oséias 10:8, e oá, gramínea nociva, veja 2 Reis 14:9, Jó 31:40, Isaías 34:13. Espinhos, duas plantas principais que produzem espinhos: Spina Christi, material usado na feitura da coroa com que flagelaram o Senhor Jesus, Jó 19:2, e Poterim spinosum, comum nas matagais da Palestina. Plantas diversas. Ervas amargas, hebraico memorim, identificada com a centáurea. Crescem nos desertos e são usadas como saladas pelos beduínos. 2. Alcaparra, hebraico abioná. Brotos e as flores dessa planta eram usados para excitar os desejos sexuais. Mais tarde, conservada em vinagre para excelente condimento. Eclesiastes
12:5, de acordo com a tradução brasileira. Mandrágora, hebraico Dudaim, e Mandragora officinarum, flor silvestre da Palestina e da Mesopotâmia, cujo fruto é considerado afrodisíaco, ajudando a mulher a conceber. Gênesis 30:14, Cantares 7:13. Maná, hebraico man. Alguns pensam que é resultado da exsudação de um líquen. Outros o identificam com o excremento de insetos. Nenhum cientista, porém, pode explicar o maná, o pão do céu com que Deus alimentou seu povo nos 40 anos do deserto. Caía na hora certa, na quantidade certa. Êxodos 16:31, 35, e cessava na hora certa, ordenado pelo Todo-Poderoso. Josué 5:12. O maná do deserto é milagre real de Deus. João 6:32 e 33. Minerais. O Senhor Deus havia dito aos israelitas que a terra para onde eles iriam era rica em todos os sentidos, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Deuteronômio 8, 7, 9. São muitos os minerais registrados na Bíblia. Ouro, hebraico Zahá e Zarus. Para designar o ouro de Ofir, usa-se especialmente a palavra Ketem. O ouro fundido e purificado é chamado Pais, e Zahab, Segur, é o ouro maciço. Na Palestina não havia nem há ouro. Era todo importado das seguintes procedências: Ofir, 2 Crônicas 8:18, Parvaim, 2 Crônicas 3:6, Raama, Ezequiel 27:22, Sabá, Isaías 60:6 e Arábia, 2 Crônicas 9:14. Nos dias do esplendor de Salomão, o ouro em Jerusalém era abundante. Toneladas do precioso metal entraram para os tesouros da casa real. 1 Reis 10. Em segundo, prata, hebraico Kesef, aramaico Kesaf, grego Argurion, latim Argentum. Não havia minas de prata na Palestina. Era toda importada, usada como dinheiro, como Abraão fez com os filhos de Et. Gênesis 23:15. Veja também 1 Reis 15:19 e Jeremias 32:9. Nos dias de Salomão, o ouro em Jerusalém era tão abundante que a prata não tinha valor. 1 Reis 10:21 e 2 Crônicas 9:14-20. 3. Ferro. O minério de ferro vinha do Líbano, perto da atual Beirute, mencionado na Bíblia em Gênesis 4:22, empregado principalmente na feitura de ferramentas agrícolas, carros de guerra e armas para as batalhas. Enxofre, hebraico Gofrit, grego Teion. Em estado natural nas regiões vulcânicas, abundante nas imediações do Mar Morto. Gênesis 19:24, Salmos 11:6, Ezequiel 38:22, Lucas 17:29, Apocalipse 9:17, etc. Existe em grande quantidade em Israel. Asfalto. O hebraico tem 3 palavras para asfalto: Kifer, Gênesis 6:14, Zefete, Êxodos 2:3, Isaías 34:9 e Emar, Gênesis 11:3 e 14:10.
Piche, produto de destilaria. Betume, derivado natural do petróleo cru, encontrado na Mesopotâmia, com o nome de cupru e caparu. Existe também na Palestina em grande quantidade no Mar Morto. Cobre hebraico, número 8, cobre, hebraico neroshet, literalmente quer dizer cobre. Em Esdras 8:27, algumas versões traduzem neroshet por bronze, outras por latão. Em Deuteronômios 8:9 e Jó 41:27 temos cobre. O termo hashmal, Ezequiel 4, traduzido metal, também talvez seja o verdadeiro latão de Esdras 8:27, que em Ezequiel 1:4 é chamado metal brilhante. O cobre com estranho resulta no bronze. Essa liga era preparada por Salomão na planície do Jordão, 2 Crônicas 4:17. O bronze foi largamente trabalhado por Hirão e seus artífices na construção do Templo de Jerusalém. Era importado já pronto de Tarsis. Número 9, estanho, hebraico bedil. A Bíblia o menciona em Números 31:22, Ezequiel 22:18-20 e 27:12, pouco usado nos tempos antigos. Era confundido com o chumbo, também importado de Tarsis. Chumbo, hebraico oferet, anak. Muito citado na Bíblia, veja Êxodo